começar aqui. Deixa eu perguntar. Nós entramos. A hora que você entrar, né? A gente vai chamar. Pode ir conversando um pouquinho. O pessoal já está online, cara. Vai dando bolinha. Boa tarde, pessoal. Fala, Moser. Tudo bem? Grande Alaerte, Naná, Ricardo. Obrigado aí por estar aí nos ajudando a deixar o Mundial cada vez mais forte. Realmente eu acho que o Mundial é família, tá? Então nós temos que chegar e ver bem isso, tá? Hoje o assunto vai ser relacionado à defesa do dono, defesa do condutor e guarda de objetos. A ideia é pedir para que o Celso nos passe fora como ele monta os exercícios, nos ensinar com relação à pontuação. Nós trabalhamos em cima do regulamento, né? Nós chegamos e lutamos contra o regulamento. Então essa é a ideia. Então aprender, poxa, aonde eu estou perdendo? Opa! Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Ó, atrapalhando o senhor mais um pouco aí, pedindo um pouquinho do seu conhecimento, da sua energia positiva, que é super legal, tá? De coração mesmo, agradeço o senhor. Como nós estávamos falando, professor, nós temos a ideia em cima daqueles dois exercícios que o senhor comentou na live passada, que o senhor fala que é os mais difíceis dentro da figuração, dentro da parte de proteção, que é o defesa do dono, guarda de objetos. Então eu gostaria de chegar e pedir ajuda do senhor para a gente conhecer um pouco melhor esses dois exercícios, tá? Então nós iríamos estar falando primeiro com relação à defesa do dono, né? O que o senhor nos indica? Como o senhor constrói a defesa do dono nos cães do senhor? Bom, Carlos, em primeiro lugar, eu penso que há um pormenor muito importante. Por norma, a defesa do dono é o último exercício que eu ponho num cão meu. É o último exercício, porque é um exercício de obediência que tem tendência a fechar o cão sobre a própria obediência. Ok? Perfeito. Daí que eu ensino tudo o resto, quando ele já sabe todo o programa do 3, em termos de defesa, então eu introduzo a defesa de dono. Aqui há várias concessões, portanto, há várias formas de trabalhar, não há só a minha, né? Há quem faça de outras maneiras. Eu, por norma, não gosto de pôr defesas do dono antes do cão ter outras bases. Porquê? Eu vou explicar pelo seguinte. Por exemplo, numa defesa, numa guarda de objeto, o cão precisa de independência para resolver problemas. E precisa de independência do dono, em relação ao condutor. Numa procura e numa escolta, ele precisa de independência. Não pode estar muito dependente do condutor. Tem que ser ele próprio a resolver pela cabeça dele os problemas que lhe vão aparecendo e que o homem lhe vai criando. Ora, então, a defesa do dono é um pouco fechar tudo isto. E já vi alguns casos, alguns cães que as pessoas meteram a defesa de dono demasiado cedo e aporta todo um conjunto de problemas muito mais tarde. Portanto, mais tarde, quando nós queremos que o cão funcione em plenitude, vamos ter problemas porque o cão diz, não, papá, normalmente tu é que decides alguma coisa aqui. Ok?
Daí que não é muito bom meter-se a defesa do dono antes do cão ter o programa todo. Eu posso-vos dar o exemplo, por exemplo, a Pilar, com 12 meses, tem o programa todo, exceto a defesa do dono. Certo. Neste momento está iniciada em todos os exercícios da defesa, guardas de objeto, escoltas, acessórios, as procuras. Eu a procura e a escolta separo, porque não são coisas diferentes, depois havemos de falar sobre isso um dia, sobre o exercício, mas mesmo o ataque em fogo, o ataque interrompido, e agora no final disto tudo é que eu vou introduzir a defesa do dono. Ok? Ok. Porque o cão já tem a noção clara do que é que tem que fazer. E um dos erros que eu vejo muito acontecer é isso: as pessoas metem muito cedo a defesa do dono e depois o cão vai para uma guarda de objetos e fica a olhar para o dono à espera que o dono lhe diga o que deve fazer. É Certo. precisamente o que não deve acontecer, ok? Entendi. E durante a escolta, muitas das vezes o cão também, se a escolta começar a complicar, porque nós metemos a defesa do dono muito cedo, o cão começa, durante a escolta, a pedir tipo apoio ao condutor, o que não é bom. Na escolta ele pedia apoio. Ultimamente, por acaso não foi este ano, já foi há 2 anos, que vinha de outra escola e que eu tentei ajudar. Esse cão tinha um posto de defesa do dono cedo. Certo. E o que acontece é que o cão tinha uma grande dificuldade, às vezes até para os ataques frontais. Ele gostava da defesa do dono, porque a defesa do dono era um exercício em que corria sempre bem, né? E os frontais com acessórios, quando eram muito complicados, as guardas de objetos, as procuras, muitas das vezes ele não ia, ele não queria, não tinha vontade, ou então vinha para o pé do dono. O dono dizia objeto e ele subia para si, vinha-se colar no dono. Tá. Essa é logo uma das grandes contrariedades. Quando nós vamos meter porque a primeira regra da defesa do dono é o cão estar sempre em contacto connosco. Então isso, vamos colocar, seria onde mais nós perderíamos ponto. Carlos, não estou a ouvir, desculpa. Então essa situação do cão, o contato dele, o senhor está ouvindo? Algo passou, Carlos, eu não estou a ouvir, desculpa, não estou a conseguir te ouvir. Não deu, cortou aqui o áudio. Tá normal? Perfeito? Tá bem? Não, continua, não estou a ouvir, estou a ouvir muito baixo, eu tenho o som no máximo. Tá certo. O senhor está ouvindo bem aqui. Não sei o que aconteceu. Tá. Não tá, mas está ruim ainda. Algo correu mal aqui. Voltou ao normal? Não estou a conseguir ouvir. Não estou conseguindo. Espera aí, nós estamos tentando resolver aqui. Continua então falando sobre a defesa do dono. Aí, enquanto isso, nós vamos estar falando aqui. Nós estamos Estás-me a ouvir bem? Eu estou ouvindo bem. Se estiveres a ouvir bem, faz sinal assim, porque eu não te consigo ouvir. Perfeito. Ok. Bom, e o que eu estava a explicar sobre a defesa do dono é: a defesa do dono, o primeiro exercício é o cão saber estar em contacto ao nosso lado na posição base. E admitir que venha alguém a cumprimentar-nos, dar-nos a mão. Esse é o primeiro, e isto é obediência pura. Daí que começar pela defesa do dono, fazendo defesas de dono com um cachorro muito iniciado, muito jovem, normalmente é contraproducente. Entendi. Dá problema. Certo. Aqueles que eu já falei anteriormente. Começa-se por estar na posição base. O cão deve estar e deve saber aceitar que a pessoa se aproxime. Perfeito. Em obediência, obviamente. E depois disso tudo, é que a gente vai, quando o cão já souber isso e começar a saber que ele tem que aceitar isso, e depois tem que aceitar também quando vai com o condutor e vai acompanhando o condutor, ele deve manter-se ao lado do condutor, apesar do homem com o fato, o bite, estar em diferentes posições. O que vai acontecer é nós temos que manter o cão sempre na posição de controle, ou seja, sempre próximo, e eu gosto inclusivamente um bocadinho em contacto com o condutor, porque é uma maneira de o cão saber que um cão mais evoluído e um dos cães mais inteligentes que eu já tive meus a fazer defesas de dono era a Garra.
A Garra e o Gorek foram os únicos cães praticamente que fizeram a verdadeira defesa do dono no Campeonato Mundo 2011, que era muito, muito difícil. Quem eu peço, as pessoas podem ver no YouTube, eu no meu canal tenho no YouTube, tenho a defesa do dono dela, tenho a prova dela, em que dá Perfeito. para ver, quase todos os cães falharam a defesa do dono. Houve 2 ou 3 cães que fizeram e a Garra foi a cadela que mais rápido percebeu exatamente o que é que tinha que fazer. Porquê? Porque depois nisto eu gosto que o cão aprenda e use a própria cabeça dele. Certo. Nós, durante o processo, temos que ir dando ao cão ferramentas, dando-lhe leis, para que ele entenda como é que ele deve fazer. Ou seja, nós vamos-lhe dando regras, vamos dizendo assim, nesta situação a regra é esta, nesta situação a regra é aquela, e cada situação vamos explicando regras que ele tem que cumprir. Certo. Até chegar o momento em que, de facto, há agressão. Eu não gosto muito de fazer o cão depender de um comando meu para defender. Eu acho que, primeiro, não é o espírito correto da coisa, em termos de modalidade, e segundo, podem com facilidade arranjar uma solução que nos impeça de dar qualquer tipo de ajuda ao nosso cão. Daí que é fundamental que o cão ele próprio consiga entender que quando existe aquele comando de preparação do exercício, ele tem que estar atento, porque uma das pessoas que se aproximar e me tocar, ele vai ter que o defender. Perfeito. E isto é o cão ter que trabalhar pela cabeça dele. Como? Aqui é que é a parte mais difícil para vocês e para todos, que é ter figurantes que entendam a filosofia e as regras que nós queremos passar ao cão. Portanto, antes de mais, nós temos que passar ao cão e temos que a equipa que vai ensinar o cão tem que saber muito bem o que é que se pretende e como é que nós vamos transmitir isso. Essa é que é a parte mais difícil. Eu, quando trabalho sozinho ou quando trabalho com pessoas, isto é o exercício que a gente depende muito de outras pessoas, nós podemos iniciar este exercício sozinho. Existem técnicas. Sozinhos? Sim, sozinhos. Em que o cão nos segue, nós pomos marcadores à frente ou atrás ou dos lados, como se fosse uma estrela. Certo. E quando o cão nos segue, nós podemos liberar o cão para a posição para trás, para a frente, para o lado esquerdo ou para o lado direito, de maneira que ele perceba que qualquer um deles tem que estar ali naquela zona, ok? Ok. Isso pode-se iniciar sozinho. Uau. Fizeram algumas perguntas aqui, professor. O senhor está escutando? Ainda está ruim ainda para escutar? Eu não consigo ouvir. Ok. Lá. Está falando que o do senhor está baixo. Não estou a conseguir ouvir. Será que eu se escrever para ele, mandar alguma coisa para ele? Vai escrever para o senhor. Tá? Então, continua. 1 ou 2 figurantes? Não estou a conseguir ouvir. Não sei o que é que passou, mas não estou a conseguir ouvir. Vê se melhorou, professor. Eu ouço um bocadinho melhor. Tá. Mas muito, muito no fundo do poço. Entendi. Portanto, fala alto. Tá bom, vou gritar aqui. Professor, o senhor falou com relação a começar o exercício com como se fosse uma obediência. Não? Não está a chegar nada. Não estou a ouvir. E agora? Não estou ouvindo nada. Só um minutinho, professor. O problema é lá. Tá sendo lá? O problema está lá. Pode ter sido aqui com o meu telefone, quando eu tentaram-me ligar, pode ter sido isso. O senhor tem fone de ouvido? Fone? Ele saiu. Ele vai entrar de novo.
Pessoal, desculpa aí, no momento a gente teve um probleminha com o áudio lá. Agora já estou a ouvir outra vez normal. Opa, perfeito. Perfeito. Nós temos, então, algumas coisas. Primeiro, em cima disso que o senhor falou. Então, o senhor faz o cão aprender a estar do seu lado sem o figurante. Sim, sem figurante. Sim, sem figurante. Depois o senhor passa para um ou dois figurantes de uma vez? De preferência, inicialmente basta um figurante. Um figurante. Para que o cão entenda só a situação da pessoa que vai cumprimentar e que vai depois fazer a agressão. Ok? Certo. Mas assim que o cão estiver a responder, é fundamental que nós iniciemos com 2 figurantes. Ok? Existe uma técnica para se trabalhar com figurante como se fossem 2. Opa! Essa é boa. Neste último seminário eu ensinei, tu é que não conseguiste, estavas correndo por todo o lado. Que é uma técnica que é uma adaptação às 2 grandes filosofias base da defesa do dono, é o pêndulo e o vai-vem, que eu também expliquei no seminário e tenho explicado, e há pessoas que já me seguem que sabem qual é o exercício do pêndulo e do vai-vem. Eu pus um nome e acho que é fundamental pôr nomes. Porquê? Porque quando nós trabalhamos com uma equipa, e se eu amanhã estiver a treinar contigo, eu digo, Carlos, vamos fazer um vai-vem. E se tu souberes o que é um vai-vem, é simples. Eu não tenho que estar a explicar muito. Okay? Desculpa, eu vou ter que depois... Ou se eu disser, por exemplo, vamos fazer um pêndulo, portanto, já sabes o que é, e a gente escusa de parar o treino e estar no meio do treino a explicar muito. Perfeito. Fundamentalmente são 2 filosofias, são as 2 variações máximas que podem existir. Ou seja, certo. O figurante, vamos ter o condutor no meio e um figurante de trás ou da frente ou da esquerda ou da direita, afastados. Certo. E no caso do pêndulo, é o condutor que vai aproximar-se de um e aproximar-se do outro como se fosse um pêndulo abanando, ou seja, ele vai os figurantes estão quietos, provocando sempre um pouco a atenção, e o condutor e o cão vai prestando atenção no que está sempre mais próximo, porque o objetivo é o cão guardar o condutor do elemento mais próximo, nomeadamente que esteja a menos de 3 metros. Okay? Certo. Portanto, a zona de segurança é a zona de 3 metros. Sempre que um homem assistente se fixa a 3 metros, o nosso cão tem que estar imediatamente atento. Perfeito. Com relação... E o vai e vem é a filosofia ao contrário, ou seja, o condutor fica quieto e são os figurantes os homens com o fato que vão aproximando-se e afastando. Estes 2 conceitos permitem-nos depois encaixá-los e fazer várias conexões com eles. Tá, vão perceber? Agora, o momento da agressão é muito importante que seja um confirmar do comportamento. Em prova é um teste, em treino é uma confirmação do comportamento correto do cão. Se o cão não tiver o comportamento correto em treino, nós nunca podemos confirmá-lo. Tá, compreendi. E então é o papel do condutor, se o cão não estiver no papel dele, é o papel do condutor de meter o cão sempre no papel de condutor, ou seja, no papel do cão segui-lo. Certo. Estão a ver? Então, ou seja, o cão em contacto. Tá. Eu gosto que os meus cães estejam em contacto comigo. Porquê? Porque assim a cabeça pode estar completamente visível e observando em redor, percebendo para onde é que vai cada um dos homens e controlando-os. No Mundial 2011 foi bastante patente, a garra. A partir do momento em que viu os 2, ela nunca mais tirou os olhos dos 2. E quando o segundo se vai esconder para trás, ela percebeu logo que ele tinha que estar ali na zona. Ela não conseguia vê-lo, mas estava a tentar cheirá-lo e conseguiu cheirá-lo antes dele sequer antes da gente estar na distância de haver contacto. Entendi. Estão a ser?
O cão pode usar vários exercícios. Uma das coisas que eu ensino ensino o cão a usar o nariz para detectar a aproximação do suspeito. Certo. No caso dele estar escondido, porque o cão tem um nariz e o nariz é uma grande ferramenta e pode e deve ser usado. Daí que nós temos que usar um conjunto bastante grande de técnicas para que o cão possa ele próprio ter as ferramentas para conseguir resolver as dificuldades, porque uma defesa de dono, como vocês sabem, no mundo do ringue é bonito porque é real, ou seja, a defesa de dono vale literalmente tudo. A gente carrega carrinhos de mão, abre tendas, abre buracos, rega plantas, bate em pessoas, joga a bola. Portanto, pode-se fazer todas e mais alguma coisa. Eu já tive numa prova que me puseram a rastejar com o cão. A rastejar com o cão, sim, com a Harry. Essa prova está no canal do YouTube. Vocês podem ver, nessa prova não havia 2 figurantes, eram 3 figurantes. E quando o juiz disse rastejar, eu fiquei a olhar para ele e digo assim: caracas, o cão vai rastejar comigo pelo chão, louco. Vai solar em mim. O juiz é tudo louco. Mas decidi aceitar a brincadeira, porque o mundo do ringue é assim, deve ser tido com um espírito positivo de brincadeira e da gente perceber. Perfeito. E no final fiquei muito satisfeito porque verifiquei o quê? Verifiquei que a minha cadela, que eu nunca tinha rastejado na vida com ela, nunca tinha feito uma defesa do dono assim, e ela conseguiu resolver perfeitamente a Rari, que é a avó da Fúria, que era a mãe da Garra, conseguiu resolver perfeitamente o problema e fez uma defesa do dono lindíssima. Está o vídeo, vocês podem procurar. Vê-se logo, porque na imagem inicial no meu canal aparece eu a rastejar, com 2 figurantes, um de cada lado a rastejar também, com a cadela colada em mim. Estão a ver? Portanto, pode acontecer qualquer coisa. Um cão de mundo do ringue bem preparado, ele vai saber adaptar-se. Essa é que é a principal coisa. Por isso um cão de mundo do ringue é um cão muito útil e prático para qualquer serviço de segurança, ou policial, ou militar, porque a capacidade de adaptação do cão às situações acaba sendo muito grande. Ou seja, o cão, ao fim de conhecer as bases, eu chamo as técnicas base, em que o cão tem que saber esperar a agressão, tem que saber vigiar um figurante, vigiar o outro, o pêndulo, o vai e vem, a mistura entre o pêndulo e o vai e vem. Estão a ver? Mais uma ou 2 técnicas que depois nós fazemos, que são as técnicas avançadas. Já falamos para cães de 2 e 3, que são muito mais complexas e que eu até tenho receio de expor assim pela net, porque são muito mais complexas de explicar, é mais fácil na prática, mas porque existem várias coisas, a gente tem que trabalhar as interposições. Eu não gosto que o cão defenda na perna, porque é muito fácil pôr interposições às pernas. As interposições aos braços é muito mais difícil de elas aparecerem numa prova, e pode aparecer, certo. Não é? Não há nada que diga que o cão tem que ter a perna livre e o braço livre. Portanto, e quem vir o vídeo do Mundial 2011 vê claramente que o homem está completamente escondido detrás de um urso pardo que tem 2 metros de altura. E só as mãozinhas dele é que saem para nos agredir nas costas. Portanto, e nem sequer muito barulho faziam, porque era um grau 3, era um campeonato do mundo e a seleção é dura. Eu, da experiência que tenho de fazer qualquer coisa como 18 finais de mundo do ringue, transmiti com vários cães, algumas com cães em diversas categorias, umas no 3, outras no 1 e no 2, alternadas. Da experiência que eu tenho, por vezes aparece-nos tudo. Nós podemos, o nível de eu costumo dizer, o complicómetro pode ir muito longe. Ok? Professor, o senhor comentou com relação mordida braço ou mordida perna. Com relação à defesa do dono, numa situação que tenha algo que evite, aí o cachorro vai para só, se ele é acostumado a só ir para a perna, isso vai atrapalhar. Aí o senhor falou com relação
a deixar o cachorro pensar. Então, essa entrada, senhor, no início, o senhor ajuda os cães a ele, olha, aqui vai ser melhor, ou não, deixa ele se virar? Não, é tudo o papel do homem assistente. É um dos exercícios, todos os exercícios do mundo do ringue são assim, mas este é um dos exercícios onde o homem assistente tem um papel fundamental. Porque ele é que vai dizer, o homem que mete o fato, é que vai dizer exatamente onde quer que o cão entre e quando quer. E se ele vir que o cão está demasiado ansioso, ele não deve agredir. Se ele vir que o cão está quase a sair fora de controle, ele não deve agredir. Uau! Ele deve agredir quando o cão está calmo e está concentrado, mas não está ao ponto de rebentar pelas costuras, por assim dizer. Certo. Se o cão estiver ao ponto de rebentar pelas costuras, esse cão precisa de fazer obediência. Precisa de, em vez de existir a agressão, só ter a obediência durante a defesa do dono. Entendi. E não haver agressão. E a confirmação vir do condutor em obediência. Perfeito. Estão a perceber? Naquele vídeo que eu mandei para o senhor me corrigiu a questão que o cão estava andando de costa, olhando para o figurante atrás. E o senhor chegou e falou que isso é fácil do figurante tomar o cão. Foi isso? Sim. Então, hoje em dia, nos últimos 10 anos, eu tive que reformular a minha técnica do cão proceder ao acompanhamento, ao meu acompanhamento. Porque os homens assistentes com o fato nos campeonatos do mundo são cada vez mais perspicazes. Lá está, quando um homem assistente sabe como se constrói um exercício, ele sabe como se destrói o exercício. É tudo uma questão de perspicácia e de momento, estão a ver? Daí que depois de um dos mundiais em que me conseguiram levar a Fúria em escolta, precisamente porque ela andava para trás, eu retirei por completo dos meus cães o cão andar para trás. Ou seja, o cão não recua para observar os dois homens assistentes, jamais. Uau! Só gira em volta, então? Só gira em volta. Porque se ele girar em volta, eu estou sempre no centro, ele nunca me perde e não é possível alguém meter uma perna para o meio para o encostar e para o levar. Se ele andar de marcha atrás, se ele recuar, é possível que alguém ponha uma perna e o empurre e isso pode ser levado. Pode ser trabalhado, atenção. Nós temos trabalhado isso nos seminários, no último seminário trabalhámos isso também, mas a probabilidade num grande campeonato de o homem, porque são pessoas com muita experiência, eu lembro-me uma vez que me roubaram, eram dois figurantes de topo, era o Dovat e era um outro também que já fez 2 finais de Mundo Ringue, e eles encontraram ali um momentinho. Só foi um leve momento em que subia para cima do trator, descia do trator e tinha que empurrar o trator. E naquele momento eles viram uma abertura, encostaram a perna, viram que a cadela estava focada num e conseguiram afastá-la de mim. E eu perdi a defesa de dono. Perfeito. E uma defesa de dono com 30 pontos. Eu, se não me engano, nesse Mundial eu fiquei em 13º. Com 30 pontos eu tinha ficado nos 5 primeiros. Putz. Estão a perceber a ideia? Portanto, a diferença é esta. Quando nós falamos em campeonatos mais pequenos, quando falamos em provas de clube, em que vocês aí no Brasil, os homens assistentes não têm tanta experiência de como desmontar exercícios e como montar os exercícios, é muito mais difícil isso acontecer. Quando um homem assistente tem muita experiência de saber montar exercícios e saber trabalhar cães, para ele é muito mais fácil conseguir chegar e roubar o cão. Eu posso dar um exemplo. Uma das últimas provas que eu meti o fato em competição para o grau 3, eu penso que foi a última, eu roubei um cão na defesa do dono antes de fazer o que quer que seja, só olhando para ele. E eu percebi que o cão se picava comigo
E não só ele perdeu a defesa do dono em condições, porque também perdeu a guarda de objeto, porque o cão ficou de tal maneira maluco comigo, que quando foi na guarda do objeto ele nem sequer esperou que eu me aproximasse do círculo dos 5 metros, veio antes morder-me. Porquê? Porque eu Certo. durante a defesa do dono, como percebi que o cão já me tinha focado, o que é que eu decidi fazer? Vou enervá-lo tanto, vou chateá-lo tanto, até que quando chegou o momento da agressão, que foi o cão antecipou ligeiramente, e quando ele me agarrou ele não me queria soltar mais. Certo. Tá Estão a bom. ver? Ó, é, Porquê? Porque juiz e ainda figurante. eu sei como monta-se o exercício e sei como se desmonta o exercício. E como a seguir era a guarda do objeto, aquilo que eu vi que o cão ainda estava quente e frustrado comigo da defesa do dono, eu tirei partido disso, ou seja, quando foi na guarda do objeto, estou fora dos 5 metros e comecei a olhar para ele com a mesma cara que estava a olhar na defesa do dono e ele Pronto. fez-me um ataque lançado e Certo. perdeu o exercício. Portanto, ele Perfeito. acaba por prejudicar-se, mas no fundo, eu fazendo isto, eu ajudei o condutor. Porquê? Porque ao fazer isto, eu exponho uma fraqueza do treino dele. E ele pode ir a seguir para casa, se tiver conhecimento, trabalhar aquilo para melhorar Perfeito. Concordo. aqueles detalhes. Se eu nunca lhe tivesse feito aquilo e ele fosse para um grande campeonato, era só uma prova de clube, mas se fosse para um grande campeonato, obviamente quem quer que o apanhasse poderia muito bem agarrar naquilo e tentar-lhe desmontar os exercícios todos a seguir. Sim, senhor. Porque a realidade eu não fiz a escolta, mas se eu fizesse a escolta, aquele cão ia perder a escolta também. Tá, compreendi. Que iria morder e não iria soltar. Eu ia pôr o cão completamente maluco comigo até que ele chegasse das duas uma. Ou eu o conseguia enganar porque ele ficava de tal maneira focado, ou então ele ia morder, ou ia começar às bicadas e ia estragar os pontos todos porque o cão não estava a ter a paciência e deixou-se envolver emocionalmente pelo homem. Ou seja, pelo homem que eu consegui envolvê-lo emocionalmente, estão a ver? Ao ponto Certo. de fazer o cão perder-se, tirá-lo do sério, por certo, estão a ver? Vocês Tá. devem conseguir entender isto, que é, ou seja, eu pus o cão de tal maneira em conflito comigo que ele, por momentos, esqueceu-se das regras que lhe tinham ensinado. Então, na realidade, não seria nunca interessante colocar agressão numa defesa do dono. Tipo, Pode-se pôr, num caso, por um exemplo, este figurante último formal. Mundial, Ah, este mundial, por exemplo, o último Mundial que a Fúria participou, a agressão era uma agressão em violência. E houve cães que precisamente não morderam por causa disso, porque como o figurante fazia uma reação tão violenta, o cão acabou por não morder. Porquê? Quem conhece o treino, sabe que aquele cão tinha tendência a antecipar a mordida. Eles afinaram-no demasiado para ele não antecipar a mordida e ele bloqueou-se. tá, compreendi. Então, portanto, o bonito disto é que isto tem que haver um equilíbrio. E os desportistas, quem faz Mundial Ring, quem faz IGP, quem faz Obedience, quem faz estas modalidades desportivas, tem que estar constantemente à procura do equilíbrio do cão. Por isso, porque assim, na realidade, nós não podemos ter um cão que morda antes à toa, não é? Pode morder o figurante errado e perdemos os pontos todos, não é? Certo. Temos que ter esta noção que é o equilíbrio do cão e ao mesmo tempo também nos permite a nós, por exemplo, eu como sou criador, eu olho para uma defesa do dono, eu não queria aquele cão para reproduzir, a não ser que eu tivesse uma cadela muito fraca. Ah, tá, entendi. Porque aquele cão mostrou-me impaciência, mostrou-me que ele enerva-se facilmente, é um cão que o comportamento dele, ele consegue se esquecer das coisas do treino porque de repente o enervam. Eu definitivamente não iria buscar um cachorro da ninhada deste cão, mas se fosse o único cão que houvesse, se eu tivesse uma fêmea e quisesse realmente reproduzir e tentar melhorar alguma coisa à raça, aquele seria o cão que eu iria usar, mas de outra maneira eu nunca iria usar aquele cão, porque aquele cão mostra-me falta de frieza.
Controle. É importante ter um cão que consiga ter um equilíbrio. Ele tem que ter a capacidade de ser frio quando é necessário e ser quente quando é necessário, mas não conseguir não passar de um momento ao outro. Entendem o que eu quero dizer? Ou seja, o cão tem que um segundo estar, aí, o ideal é o cão um segundo tem que estar a dormir e no segundo seguinte tem que completamente defender como se estivesse acordado e super vigilante à espera do momento. Show. E isto é que é difícil, mas isto é a seleção genética que vai fazendo isto. Perfeito. Se nós, por exemplo, tivermos uma cadela louca e formos pôr com aquele cão, vamos acentuar a maluqueira. O que é que vai dar? Vai dar cães que nem para o serviço muitas das vezes servem, porque eles são tão histéricos. Eu tenho um agora no meu serviço que o cão é tão histérico, que o cão para aprender é muito complexo. A gente tem que pegar no cão, levá-lo a caminhar, passear, jogar. Quando ele está morto é que a gente lhe vai ensinar alguma coisa. Só que isto que acontece? Isto vai nos dar uma janela de treino de 10 minutos em que nós andamos 30 minutos a preparar o cão para treinar uma janela de 10 minutos. Se o cão fosse um bom cão, com os equilíbrios todos, a gente tinha 30 minutos para preparar o cão, ou seja, a quantidade de informação que iria ficar lá dentro era muito maior em 30 minutos do que em 10. Estão a ver? Portanto, é isto que nós temos que, quando olhamos para uma ninhada, temos que olhar para os pais e ver isto. Quando olhamos para a criação e queremos criar, temos que olhar para os pais e ver isto. Quando nós vamos ver uma prova, nós temos que olhar para uma prova e ver isto. O cão que vai ali completamente maluco, uau, 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 aquele cão está a mostrar o quê? Das duas uma. Ou ele está a esconder, e para que esconder a indecisão do cão durante a defesa, por vezes o condutor mete o cão nesse estado, estão a ver? Ou então é o cão em si que quando sobe não desce mais. Tá. E ambos os casos é mau. Mas isso também pode ser o treinamento do figurante de sempre estar puxando a agressão dele. Claro, mas vamos lá ver. O mundo do ringue é um conjunto de fatores, atenção, como qualquer disciplina. O primeiro fator, nós temos que ter um bom património genético para treinar. Ponto. Certo. Um cão tem que ter um bom património genético para a gente treinar. Porque é a ferramenta, é o barro base. Vamos fazer um vaso, temos que ter um bom barro. Se não tivermos um bom barro, a mão do artista nunca vai poder fazer muito. Perfeito. Estão a ver? Eu dou-vos um exemplo. Eu tenho um cão de uma linha má, que existe cá em Portugal, em que a mãe é um cão que vai para cima do objeto e só consegue estar uau, 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 completamente histérica, senão não funciona. Se tiver calma, não funciona. E apesar de terem cruzado o cão com um cão altamente estável e equilibrado, um dos filhos que eu tenho cá, que estou a treinar cá no clube, aliás, o condutor praticamente parou de o treinar porque viu aquilo, nós treinámos um mês treinando 3 vezes por semana para que o cão conseguisse guardar. Calmo. O cão não conseguia. O cão ou estava a ladrar como a mãe, completamente histérico, e quando saía para defender mordia e entrava numa histeria tão grande que se esquecia que tinha que voltar para o objeto. Certo. Ou então acalmava tanto que a gente chegava lá, podíamos levar o cão e o objeto debaixo do braço que ele não ria. Tá. Ou seja, o cão não tinha a baixa drive, ou seja, não funcionava em baixas. Eu costumo chamar isto que é, nós temos cães que só funcionam em altas. Não é bom. O bom cão, eu prefiro um cão que funcione em baixas, bem, e que tenha poucas altas, do que um cão que só funciona em altas. Porque só funciona em altas é um cão que se esgota com facilidade. Por exemplo, hoje aqui teve quase 40 graus. Se tivesse uma prova, um cão que só funciona em altas morre rapidamente com este calor. Entendi. Um cão que funcione bem em baixas, ele pode até não subir, não ser um cão nunca de altas, mas se ele funcionar bem em baixas, ele vai operar e vai conseguir fazer o trabalho dele todo, mesmo que não seja um trabalho da gente dizer assim, uau, ganda trabalhão, mas ele consegue operar. Portanto, entendi. Na seleção, a discriminar, eu acho que eu prefiro discriminar o cão que ladra e tirá-lo fora do que o cão que fica, que é demasiado calmo.
Estão a ver? Entendi. Porque se ele for calmo, mas ele conseguir funcionar, isso é bom. Se ele só funcionar no esterismo, é mau. Tá. Professor, explica pra gente assim, qual é a maior falha? Onde o condutor com o cão perde mais ponto na defesa do dono? O senhor Quando quando ele se engana no percurso, e é a parte mais difícil para um condutor iniciado. Um condutor iniciado, e vocês quando treinam em casa, devem pedir a pessoas diferentes que estejam no treino, podem nem fazer parte, mas devem elas dar-nos um trajeto. Para quê? Para que o condutor se habitue a guardar, a memorizar o trajeto. A parte mais difícil da defesa do dono, numa prova, muitas vezes, é memorizar o trajeto. E se nós não fizermos o trajeto de acordo com aquilo que o juiz nos indicou, podemos perder a defesa do dono por completo. Porquê? Porque o juiz pode considerar que nós estamos a evitar um problema. Ou seja, que nós não fomos por ali ou não fizemos aquilo porque o nosso cão ali ia perder o controle. Ou iria sair junto de nós e iria nos abandonar. Estão a ver? Portanto, é o momento mais fácil do condutor perder pontos. Porquê? Porque é o condutor com o nervosismo não memorizar, não está habituado a memorizar. Perfeito. O outro é, e em treino, vocês devem constantemente espicaçar o condutor para falar, os figurantes. Porque, e já lá vai uns anos, foi 2009, penso eu, que em pleno campeonato do mundo, chega o figurante ao pé do condutor e diz assim, então, amigo, você é de onde? E o outro, de Málaga. Respondeu. De Málaga. E o juiz, pop, 0. Tá. E ele, depois de ter falado em inglês, não podia falar. Porque durante a defesa do dono só é permitido, por causa das ajudas, obviamente, senão era muito fácil a defesa do dono, se a gente pudesse falar era fácil, a gente punha uma palavra código para o cão. E então, durante a defesa do dono, não é permitido falar. A não ser dizer bom dia, no caso do juiz não dizer nada. Mas o juiz pode dizer que nem bom dia podem dizer. Porquê? Porque havia quem condicionasse o cão que só ativava quando se dizia bom dia. Perfeito. E então, por vezes, há juízes que não deixam sequer dizer bom dia. Estão a ver? Mas são os dois pontos onde é mais fácil perder. É nós abrirmos a boca para dizer qualquer coisa, em que o figurante nos faz uma pergunta e a gente se distrai, ou enganar no percurso. Ambas em treino podem ser trabalhadas e devem ser trabalhadas. Estão a ver? Perfeito. Às vezes nós aqui em treino, muitas vezes fazemos coisas, a gente quase espicaçamos o condutor, tipo, ele hoje está muito burro, não fala nada. Eu se calhar estava ali o telefone para tocar, será que era alguma coisa importante? Para ver se a pessoa fala. Estás a ver? Para ver se a pessoa se lembra, não pode falar. Porque senão chega à prova e pode acontecer. Estão a ver? E depois já está. É daquelas penalidades que é claríssima. O regulamento diz, se o condutor falar alguma vez durante o percurso, não sei dizer bom dia ou boa tarde, no momento do cumprimento, ele perde o exercício. Perde o exercício completo? Completo. Uau! Se ele se enganar no percurso e for uma forma ligeira, ele pode penalizar ligeiramente caso o juiz considere que não houve a tentativa de evitar uma das dificuldades do percurso. Perfeito. Estão a ver? E aí o juiz penaliza na atitude geral, pode penalizar até 3 pontos, mas deixa ficar o resto. Agora, se o juiz considerar que aquilo havia uma atitude deliberada de evitar um problema, aí ele pode e deve tirar os pontos todos. Imaginem, por exemplo, o juiz mete um bocado de comida durante o percurso. E o condutor, durante o percurso, tem que passar junto à comida. E o condutor, em vez de passar junto à comida, não passa junto à comida. Passa afastado da comida.
Ora, então, para os outros competidores não é justo que aquele possa Certo. continuar, né? Ele tem que ser Certo. penalizado. Estão a Entendi. ver? Portanto, essa é uma das grandes máximas que nós temos. Diz olá, Jack. Tá, Jack. professor. Nós temos uma pergunta que fizeram aqui agora. Este é o consultor pequenino, cá de O casa. consultor canino. Tá. É. Uma pergunta que tem aqui, o senhor já falou, eu acho que a pessoa não escutou antes, que é com qual idade o senhor começa a iniciar. Aí o senhor falou que primeiro forma bem o cão para depois começar a defesa do condutor, né? Então isso já foi avisado. E nossa live ela vai ficar mais aí uma semana, vai ficar mais um tempo disponível, tá? O que o senhor gostaria de nos ajudar mais com relação... desculpa. Daqui 15 minutos vai acabar, tá? Um pouquinho menos. E aí nós vamos começar a segunda parte. Daqui 15 minutos acaba... Sim. Acaba a primeira parte. Aí a gente vai entrar na segunda com relação ao guarda do objeto. Tá bom? Agora, com relação a essa primeira parte, professor, eu vejo, o senhor já falou que a principal é figurante, o treinamento base de mordida, tanto perna quanto braço, o cão conhecer todas essas técnicas para depois entrar, fazer o trabalho do junto, né, do cachorro ficar próximo, sem o figurante, para poder ele compreender aquela dinâmica do trabalho. E depois nós vamos entrar realmente com o figurante, correto? Sim. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor poderia nos ajudar, assim, uma dica aí, ó, chave de ouro para nos ajudar? Principalmente a questão na hora do figurante, igual está no senhor, o condutor sentado, melhores situações assim para a gente poder treinar nossos cães? A nível de posições nós temos de trabalhar todas. Sentado, deitado, de gatas, atar os sapatos, em cima de um escadote, todas. Porque Perfeito. tudo é possível. Mas a dica principal que eu quero deixar, e é muito importante que vocês guardem isto, é uma defesa do dono deve ser feita pelo cachorro, não pelo condutor. Às vezes no seminário, quando o pessoal usa guia, é bastante patente se o condutor usa guia ou não usa guia. Mas às vezes com os colares de impulso, o pessoal esconde e parece que está tudo muito bem, e quando chega ao dia da prova não funciona nada bem, porque era o condutor que guiava o cão o tempo todo. Não deve. Eu não gosto de guiar o cão o tempo todo. Uma coisa é a fase de ensino e outra coisa é a fase do cão estar pronto para ir fazer uma prova. Se o cão está pronto para ir fazer a prova, nós, nessa fase, não devemos guiar o cão, não devemos tocar sequer no cão. O cão tem que trabalhar pela cabeça dele. Se ele não trabalhar pela cabeça dele, nós, se calhar, temos que voltar atrás e reformular outra vez tudo. Agora, camuflar com colares, com coisas assim, é muito mau. Porquê? Porque quando aquilo não está lá a guiar o cão não sabe depois funcionar. E na última prova eu vi um caso destes, que era a pessoa andava lá, no treino, no seminário que a gente teve, parecia tudo muito bem. Quando chegou à prova, o cão, pum, saiu logo. E eu fiquei a olhar e pensei, não, espera, isto aconteceu aquilo. Porquê? Porque com a experiência que tenho já sei e consigo perceber que as pessoas muitas das vezes abusam das ajudas. É fácil o condutor abusar das ajudas. E é uma coisa que o condutor tem que perceber. Não pode funcionar com as ajudas. Certo. Porque senão o cão não vai saber fazer. Um cachorro tem que conhecer por ele próprio o que é que a gente quer dele. Esqueçam a situação da força. O mundo do ringue não permite força. Não permite castigo severo o tempo todo, porque senão o cão não vai pensar.
não permite. Nós vemos a diferença, por exemplo, no mundo do ringue não se vê aquelas obediências tão elétricas como no IGP. Porquê? Certo. A prova máxima são 45 minutos a 50 minutos seguidos. O cão não pode estar 50 minutos O tempo seguidos todo. em excitação. Claro. É diferente. Não é que o IGP seja mau. Não, é diferente. Claro, compreendo. É diferente. Quando estamos numa modalidade, a gente tem que ter coisas adaptadas à modalidade. Se a gente amanhã mudar o cão para o IGP, ok, são 15 minutos na obediência. É perfeitamente admissível um cão dar 15 minutos em altas. Agora, 50 minutos ou 45 minutos é impossível. O cão estar o tempo inteiro lá em cima, porque o nível de desgaste emocional e físico é gigante. Perfeito. E se nós tivermos mas um cão aguenta com 3 anos aguenta, com 4, com 5, quando passar dos 6, 7, 8, oi, como é que é? Acabou. Acabou o cão. É verdade. É bonito a gente ver um cão e o trabalho que nós metemos num cão, como a Fúria, que eu comecei quando ela tinha 3 meses e acabei quando ela tinha 10 anos. Como a Garra, comecei aos 2 meses e acabei quando ela tinha 9 anos e meio, quase 10 anos. Ou como a Rari, a mesma coisa. É bonito a gente poder trabalhar um cão e aproveitar a base que nós deixamos bem metida desde a raiz. Se na raiz nós fizermos muito atrapalhada, vamos pagar a fatura mais tarde. E atenção, que retirar problemas é 3 vezes mais complicado do que metê-los logo bem de raiz. Certo. As pessoas nunca se esqueçam disto. É preferível às vezes não mexer, não fazer asneira, do que tentar fazer uma asneira que depois vai ser complicadíssimo de tentar retirar. Compreendi. Só um minutinho. Quantos minutos faltam? Tá. Professor, fizemos uma pergunta com relação à semana passada, o sargento Hoffman, de lá do Sul. Ele chegou, ele teve uma ninhada, os filhotes muito bem, não tem nada a ver com o assunto agora, só para a gente terminar aqui. Os filhotes muito bem, ele entregou para a pessoa, a hora que chegou no outro ambiente, a pessoa, não, tudo bem, e quando vê, os cães mudaram de uma hora para outra, perderam todo aquele interesse e tal, tudo mais. Ele não sabe se foi a questão antes ou se foi a hora que foi para lá, para o manejo da nova pessoa. O que o senhor vê? O senhor acha que esse lugar pode ter mudado os cães, ou realmente o cão não era aquilo, ou foi um erro do outro manejo? Bom, filhote é sempre complicado. E citando um dos meus mestres, que era o Rocky, ele dizia que o cão, quando geneticamente é bom, não precisa de ser sociabilizado. A sociabilidade está natural nele. O cão estar à vontade perante as coisas é natural nele. Da experiência que tenho, nunca sociabilizei um cão meu. Eu não tenho muito tempo para ir, nada, zero. Eu não tenho tempo para ir para a rua, andar com o cão, a passear e não fazer nada, comer um gelado. Isso é para quem tem um cão. Quem tem 9, para dar qualidade de vida aos 9, não tem tempo para andar a passear e a comer um gelado com um cachorro 3 horas. Certo. Portanto, eu nunca sociabilizei a Fúria, a Garra, a Rari, nenhum. Nem o Nodi, nem a Maxi. Portanto, isso tem que ser, já está lá dentro do cão. Dentro dele. Sim, eu por outro lado, mas também acho que, por vezes, ao criar, faz muitos erros. E um dos grandes erros que se faz ao criar é, escolhe-se mal os pais, as linhas às vezes não são conciliatórias, às vezes os pais podem ser bons, mas as linhas de sangue não se devem misturar porque dão asneira. Certo. Isso pode acontecer. Outras vezes é os pais que já têm timidez e acabamos por aumentar aquilo. Mas a ideia principal tem a ver com a forma de criar. Criar a gente deve, no ambiente favorável ao cão, apresentar mais variadas coisas possíveis.
Ou seja, Perfeito. o que é que quero dizer com isto? Por exemplo, olha, eu vou-vos dar um exemplo que é o exemplo mais simples e mais fácil de chatear algum condutor, que é, cá, por exemplo, em Portugal, a direção veterinária exige que para se criar tem que se ter um sítio à parte para o cão, para a cadela ter os cachorros, e depois que o canil dos cachorros tem que ser em cimento, com parquet antiderrapante, esses filmes todos. E depois as pessoas levam o cão para casa e o cão não faz xixi na rua, só faz xixi dentro de casa porque foi habituado a fazer xixi só no cimento ou na tijoleira. Que é ridículo. E as pessoas vêm trazem cachorros com 5, 6, 7, 8 meses que pura e simplesmente andam 3 horas na rua e não querem fazer na rua porque o cão não está, de raiz, nunca foi habituado a estar na terra. Ora, eu aqui discordo por completo. Isto é quase como as crianças. Uma criança tem muito mais imunidades quando anda na terra, quando anda por todo lado, do que quando está num ambiente esterilizado, invicto. E que muitas das vezes o que acontece com os criadores, eles têm um ambiente demasiado estéril. Ou então, agora no Brasil, eu tenho visto muitas vezes, eles têm aquelas pistas com obstáculos, em que tem pisos, em que tem coisas. Mas isso, atenção, é trabalhado em excitação. E eu isso não gosto. Perfeito. Na excitação, qualquer um de nós leva 2 chapadas na cara e nem se apercebeu que as levou. Porque está excitado. Mas se estiver parado a frio e levar uma chapada, fica agarrado à cara e diz: tu bateste-me. Compreendi. Na excitação, dói-nos 2 dias depois, é que a gente diz assim: pá, dói-me a cara, não me lembro bem do que é que foi. E o outro diz: pá, eu acho que me bateram. Porque no meio da excitação. Compreendo. Portanto, eu não acredito nessas pistas. Não Certo. acredito. Acho que uma coisa é teres no ambiente do cão, ou nos vários ambientes que nós possamos criar, onde eles estão a passear e onde eles permanecem durante várias horas por dia, coisas diferentes, que apresentem estímulos diferentes, variados, de pisos, de sons, de texturas, de pessoas, por exemplo, de coberturas, porque, por exemplo, as coberturas é uma coisa muito importante para um cachorro. Há cães que mordem bem na rua, mas se tiverem um colheiro por cima já não conseguem morder. Porque aquilo muitas vezes está associado a outras coisas. Por vezes quem trata dos cachorros é só uma pessoa, não deve ser só uma pessoa. Nas 4 semanas é fundamental que o cachorro seja pegado ao colo. Nas 3, 4 semanas é fundamental que o cachorro seja pegado ao colo por 10 pessoas diferentes. Todos eles. No mínimo, vários minutos por dia. Ou se não for todos os dias, pelo menos 2 vezes por semana, bastante tempo. Estão a ver? Portanto, porque isso vai promover o contacto social do cão. Depois é as trocas de ambientes, por exemplo. Eu nem sempre tenho os cães no mesmo sítio. Hoje estão aqui, amanhã ponho-os ali, eu faço isolamento aos cachorros, um por um. Por exemplo, uma das coisas que acontece muito é, e vocês veem nos humanos, a gente viu as manifestações. Agora nas manifestações juntam muita gente e eles são muito violentos. E a gente põe lá um sozinho e ele é um santo. Porquê? Porque em matilha uns dão força aos outros. Estão a ver? Quando nós queremos ver de facto os cães, temos que os ver individualmente. Temos que observá-los individualmente. E então o isolamento é fundamental. Eu gosto de ter os cães e faço isolamento aos meus cães, aos meus cachorros. Entre as 6 e as 8 semanas eles começam por ter isolamentos de meia hora até terem, por exemplo, um dia inteiro sozinhos. Quando vão para casa do dono, quando vão para casa do dono, norma, já não choram. Com quantas semanas? Ver? Porque é assim, entre as 6 e as 8. Entre 6 e 18. E 8. E 8. Tá. Quando o cachorro às 8 semanas vai para a casa do dono, ele já sabe estar sozinho, porque se não imagina, nós estamos habituados a ter sempre o irmão mais velho ao pé da gente. Perfeito. O irmão mais velho é forte, defende-nos, protege-nos. E um dia a gente vai para o exército, não é? E agora estamos sozinhos. E então, de repente, aquele bicho grande que éramos, passamos a ser uma coisa pequenina porque deixámos de ter a proteção. Ou seja, quando eles estão todos em matilha, isso pode ter acontecido precisamente por isso, quando eles estavam todos em grupo, eles picavam-se uns aos outros. Certo.
havia essa situação. Quando passaram a estar sozinho, o cachorro ficou preocupado com o meio ambiente que ele nunca tinha reparado, porque ele sempre tinha estado em conjunto e os outros iam-no distraindo. Estão a ver, estás a perceber a ideia? E Certo. estamos a falar de várias possibilidades, porque sem ver o cachorro, sem analisar bem, às vezes a gente não consegue perceber, né? Depois cada um é que tem que parar, pensar e ver. Uma das